Bom dia, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos aprender a desenvolver uma aplicação que resolve a forma resolvente. Portanto, quando estamos a tentar desenvolver uma aplicação, devemos ter em atenção as três fases principais de uma aplicação. Normalmente as fases são a entrada de dados, o processamento e a saída de dados. Portanto, uma aplicação raramente funciona sem estas três partes. Aqui no caso da forma resolvente, um ponto essencial é localizar a forma e sabermos qual é a fórmula da forma resolvente. Portanto, a forma da forma resolvente eu apresento-a aqui. Uh, Esta forma resolvente, se nós soubermos matemática um bocadinho e tivermos estudado esta matéria, sabemos que no fundo ela é dividida, pode ser dividida em duas partes. Portanto, podemos dividir esta forma nesta parte e nesta parte, em que nós consideramos o que está dentro da raiz como um delta, e esse delta, portanto, que é o que está dentro da raiz, vai ter várias implicações ao nível da resolução do nosso programa. Porquê? Porque não podemos ter raízes negativas. E como não podemos ter raízes negativas, temos que considerar essa possibilidade. E depois de estudarmos a forma resolvente, sabemos que se tivermos um delta positivo, temos duas raízes, se tivermos um delta de zero, temos uma raiz, e se tivermos um delta negativo, temos zero raízes. Portanto, como eu vou ter que considerar essas opções e essas hipóteses, portanto, eu tenho aqui essas hipóteses aqui indicadas, como vamos ter que considerar essas possibilidades, nós vamos então repartir a nossa ou dividir a nossa forma principal nestas duas formas, ok? Porque torna mais fácil a resolução do nosso exercício. Além disso, quando analisamos a nossa forma, e neste caso está aqui a nossa forma principal, depois de dividida, nós reparamos que temos uma divisão aqui. E portanto também sabemos que uma divisão por zero também não é permitida. Então devemos determinar qual é o domínio da nossa função. Considerando que eu não posso ter um divisor zero, que valor é que eu teria que adicionar ou de utilizar aqui na variável A para que o meu divisor se tornasse zero? Devem estar a responder-me e, portanto, a resposta é o zero. Portanto, qual é o domínio da minha função? A minha função só pode receber valores reais, à exceção do zero, porque o zero tornaria o nosso divisor igual a zero. Portanto, aqui o domínio da nossa função é o A pertencer aos reais, à exceção do zero, o B qualquer valor real e o C qualquer valor real. Portanto, a única situação que eu tenho que mais ou menos salvaguardar é o caso do A ser zero, ok? Neste caso, a nível do domínio. E então, basicamente, depois de analisar a nossa fórmula, dividi-la e ver quais são as condicionantes que a nossa fórmula tem, ou seja, se um delta que está dentro da raiz for superior a zero, vamos ter que calcular duas raízes, uma raiz x1 e uma raiz x2. Se o nosso delta for igual a zero, apenas temos que calcular uma raiz. Porquê? Porque as duas raízes seriam iguais. Sendo iguais, temos apenas uma raiz. E se o delta for negativo ou inferior a zero, temos zero raízes. O que nós pretendemos aqui neste caso é apresentar uma mensagem a indicar que a nossa forma resolvente não tem raízes possíveis. E aqui é o domínio que eu já expliquei, que resulta do facto da nossa expressão, da nossa forma, não poder ter um divisor de zero. Então, analisada mais ou menos por alto a nossa situação, o que devemos fazer a seguir é escrever um pequeno algoritmo que mais ou menos dê resposta àquilo que nós precisamos fazer para produzir e apresentar o resultado da forma resolvente. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é quais são os dados de entrada. É a primeira fase, basicamente, de quase todos os programas, tem a ver com as entradas dos dados. E neste caso, vamos analisando a nossa forma, nós chegamos à conclusão que nós temos três variáveis. Uma variável A, uma variável B e uma variável C. Virem aqui nestas, chegamos à mesma conclusão. Portanto, o B, tem outra novamente o B, o A, o C e novamente o A. Portanto, as três variáveis que eu vou precisar utilizar na minha fórmula são as variáveis A, B e C. Portanto, eu preciso de arranjar um processo que me permita obter estes três valores para eu poder efetuar os cálculos.
Portanto, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer no algoritmo é obter o valor de A. Ok? No nosso caso vai ser uma aplicação gráfica, nós vamos obter este valor na caixinha de texto correspondente ao valor de A. Depois, se lembrarmos, eu poderia para já fazer logo obter o valor de A, obter o valor de B, obter o valor de C. Mas vamos analisar aqui a situação. Nós tínhamos chegado à conclusão que o domínio da nossa função para o A é que tinha que pertencer a R à exceção de 0. Vale a pena eu ir buscar o B e o C se o A falhar, o A não estiver dentro do domínio pré-definido? Claro que não. Portanto, eu vou de imediato fazer aqui esta condição, ou criar aqui uma condição em que me verifica logo o valor de A. Se o valor de A for igual a 0, que não pode, então o que é suposto acontecer no nosso código é mostrar uma mensagem. A mensagem será esta, portanto o valor de A não pode ser igual a 0 e o programa deverá ser terminado. Não vale a pena eu estar a fazer e obter o B nem obter o C quando o A está logo, desde cedo, inválido. Então, neste caso, no nosso algoritmo, já estamos a considerar essa situação. Obtemos o valor de A, verificamos se é igual a 0 e se for igual a 0, agimos sobre essa situação e, neste caso, apresentamos uma mensagem e paramos o cálculo matemático. Porquê? Porque não podemos continuar. Pronto. Assumindo que o A é diferente de 0, nós continuamos com o nosso programa. E então, aqui sim, vamos obter o valor de B e depois o valor de C. Tendo as três variáveis, os valores das três variáveis, podemos então começar a calcular aquilo que nós chamamos o delta. Ok? Porquê que o delta é importante? Porque o delta vai implicar ou vai ter implicações no número de raízes que temos que calcular. E então o delta deverá ser a primeira coisa a calcularmos. Então, para eu poder calcular aqui o valor de delta, vou usar esta expressão. Portanto, o delta vai receber, uma variável delta vai receber o resultado desta expressão matemática, que para já está aqui indicada de uma forma perto daquilo que nós conhecemos a nível matemático, mas que no computador vai sofrer umas pequenas alterações em C#. Mas já chegamos lá. Pronto. Calculado o delta, então temos que ir aqui a implementar estas condições que nós temos aqui. Temos que calcular um valor de x1 e de x2 se o delta for maior que 0, temos que calcular apenas o valor de x1 se o delta for igual a 0 e no caso do delta ser negativo, não queremos calcular nada e apresentamos uma mensagem de informação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então vou implementar uma condição, que está aqui, que me verifica se o valor do delta que nós calculamos aqui, se o delta é maior que 0. Se for maior que 0, então passamos ao cálculo do x1 e do x2. E aqui estou a apresentar basicamente a expressão que vai permitir calcular estes valores. Atenção aqui aos parênteses, portanto, se repararem, as formas que nós apresentamos aqui são diferentes das que apresentamos aqui. Porquê? Porque eu, a nível informático, não consigo desenhar as minhas fórmulas desta forma. Ok? Então tenho que conseguir transformar fórmulas bonitas como esta que temos a nível matemático em expressões matemáticas como estas. E para isso temos que ter muita atenção aos parênteses e à precedência das operações matemáticas. Ok? Portanto, temos aqui então as duas expressões que temos que implementar para cada um dos valores de x1 e de x2. E depois de calcular os dois valores, então vamos apresentar o valor que foi calculado e vamos apresentar o valor que foi calculado para x2. Portanto, volto a dizer, normalmente há três fases num programa. A introdução dos dados, o processamento e depois a saída. Não faz sentido eu calcular uma coisa que depois não apresente de alguma forma. Ok? Então, aqui temos a entrada, aqui temos algum processamento e aqui estamos a ter saída. Portanto, calculamos x1, calculamos x2 e mostramos o x1 e mostramos o x2. Isto no caso do delta ser maior que 0. Se o delta for igual a 0, que é a condição que nós temos aqui, o que é que vai acontecer? Vamos apenas calcular o x1, a expressão que eu estou a usar para o x1 é a mesma que eu estou a usar aqui, e depois, como só calculei o x1, mostro o valor de x1 e limpo o valor que possa estar de um cálculo anterior no x2, para não haver confusões. Podíamos assumir que depois o x2 seria aquele valor e não é.
Portanto, não há x2 e, portanto, convém limpar o local onde apresentaremos o x2. Portanto, se o delta não é positivo, não é positivo, ou seja, não é maior que zero. Se o delta não é zero, o que sobra são os deltas negativos. Portanto, eu posso trabalhar aqui com um senão. Senão é aquela situação, se não é uma coisa, se não é outra, é a que sobra, não é? E então, neste caso, se não é positivo, não é zero, aqui será para os negativos. Eu podia ter implementado isto ou se delta menor que zero, mas normalmente, se nós pudermos usar aqui o senão, é preferível. Ok, e em caso do delta ser menor que zero, o que nós queremos fazer é apresentar aqui uma mensagem de informação e como não temos mais linhas de código, o cálculo terminaria. Portanto, basicamente este é o algoritmo que nós temos que implementar para dar uma resposta e para resolver a forma resolvente. Embora isto não seja obrigatório, muitas vezes é recomendável que se faça este pequeno estudo e este algoritmo simplificado para nos facilitar um bocadinho o raciocínio. Focamos mais na resolução e menos nos detalhes de uma linguagem de programação. Quando chegarmos à linguagem, logo nos preocupamos com os detalhes, com os pontos e vírgula, com as coisinhas todas que podem gerar problema. Criamos então o nosso projeto. Portanto, isto já foi feito, portanto eu vou fazer isto de uma forma mais rápida do que fiz no vídeo anterior. Portanto, não vou perder muito tempo a explicar. Se necessitarem de detalhes como criar o projeto, agradeço que vejam o vídeo anterior onde isto é explicado. Poderão ver um link para o vídeo anterior na descrição deste vídeo. Portanto, eu vou criar o projeto de uma forma um bocadinho mais rápida do que fiz no primeiro vídeo. Portanto, vou dar um nome a este projeto de forma resolvente. App. E vou deixar as definições que estão aqui. Vou fazer o próximo. O net 6. Vou criar o projeto. Pronto, o projeto já está criado e isto já é uma aplicação informática. Eu vou só posicionar isto um bocadito melhor para podermos estar a ver aqui um demo da nossa aplicação. Passo então agora a desenhar o nosso formulário. Também no vídeo anterior eu expliquei com algum detalhe como é que alguns cuidados a ter com a criação do formulário. Não vale a pena estar a explicar e a cansá-los com toda essa informação. Também estará no link então novamente o link para o vídeo anterior em que vocês podem ver como é que se faz com algum cuidado, com algum detalhe. Pronto, preciso de um label, vamos colocar um label para o valor de A, depois uma caixa de texto que será a caixa que irá receber o valor de A. Ok, só manter aqui os azulinhos e as linhas guia para poder ser mais agradável à vista o nosso formulário. Vou basicamente fazer uma cópia destes controlos. Okay. Vou colocar o nosso botão de cálculo e vou arranjar mais dois labels. Um para o valor de x1 e outro para o valor de x2. No entanto, ainda vou arranjar mais dois valores para o label. Porquê? Porque quero labels para os resultados. Uma coisa é dizer que vai estar ali o valor de x1, outra coisa é apresentar o resultado da nossa expressão. Aqui nestes labels há uma coisa que eu quero fazer, eu quero redimensioná-los, ou seja, quero usar o máximo possível até aqui e para eu poder fazer isso o que vai ter que acontecer é que eu vou ter que dizer que ele não pode ter o tamanho definido automaticamente. Portanto, há uma propriedade que se chama AutoSize, selecionando o label, localizando aqui a propriedade AutoSize, se eu colocar a false, eu posso redimensionar o meu label para o tamanho que eu desejar. A mesma coisa para este, e portanto vou ao AutoSize e vou retirar o AutoSize. Okay, opa. Vou posicionar então o meu label e mais ou menos ele já está como é necessário estar.
Se repararem, o meu label não está muito bem alinhado com os outros. Em nível de textos está bem, este nem tanto. Portanto, só puxar este. Desculpa, fiz duplo clique sem querer. Já se resolve aquela situação. Então vou posicionar para aqui para ficar alinhado. Vou dar só aqui agora os textos como deve ser. Portanto, no text vamos meter A dois pontos, B dois pontos. Se eu fizer a mesma coisa, reparem o que eu estou a fazer neste momento. Eu agora mudo só e ao mudar, se eu escrever, automaticamente ele está-me a atribuir a propriedade text. Se eu, por exemplo, quiser trabalhar na mesma propriedade, posso ir alternando entre os controles, estou sempre a trabalhar na mesma propriedade do controle. Isto facilita-me e não tenho que estar aqui constantemente a localizar determinada propriedade. Portanto, vou ao botão e neste momento eu quero que ele diga calcular. Ok. Este quer o valor de x1. Este quer que diga o valor de x2. Ok. Aqui este label, se vocês repararem no meu exercício, na minha demo, nem está visível. Portanto, neste caso eu quero colocá-lo vazio. Colocá-lo vazio no text. Vou apagar aqui o text. E vou apagar aqui o text. Ok. Eles continuam cá, mas não são vistos. Okay? São só sítios onde eu vou apresentar o meu cálculo. Basicamente, o nosso formulário está feito. Eu vou só aumentar um bocadinho aqui estas caixinhas para ficar mais parecido. Ok, vou redimensionar o meu formulário, vou mudar o nome que está cá em cima. Portanto, aqui no text do formulário vou meter fórmula resolvente. Ok, e basicamente temos o que está aqui criado. Para ficar mais parecido, só dar um bocadinho mais aqui. Ok, e basicamente o nosso formulário está desenhado. Passo então a uma fase seguinte, que é a fase de atribuir nomes aos nossos controlos. Também expliquei no vídeo anterior, não vou perder muito tempo, portanto o link está na descrição. O que eu vou fazer neste momento então é dar aqui então os nomes aos nossos controlos. LBL A, aqui este vai ser TXT A, este vai se chamar LBL B, este TXT B, LBL C, TXT C, BTN calcular, LBL x1, LBL x2. E agora tenho outros dois labels aqui que quero para colocar o resultado do x1 e o resultado do x2. Portanto, estes labels eu vou chamar LBL resultado res x1, pode ser res x1, e vou neste colocar o resultado LBL res x2. Ok? Basicamente os nossos nomes estão atribuídos. Passamos então à implementação das ações ou dos eventos que vão realizar ou efetuar os cálculos que nós necessitamos que sejam feitos. Então, nos eventos, qual é o evento que nos interessa programar? Interessa-nos programar o clique do rato sobre o botão do calcular. Porquê? Porque é quando eu clicar naquele botão calcular que irá ser feito e apresentado o resultado do cálculo, da forma resolvente neste caso. No vídeo anterior eu disse-vos que existiam várias formas de associar um evento aos controlos e disse-vos que a forma mais fácil era fazer duplo clique em cima do controle. Este duplo clique só funciona quando o evento que nós queremos programar é o evento pré-definido do controle. Neste caso vai ser, que é o clique do botão. Se fosse outro evento qualquer, teríamos que ir pelo processo alternativo que eu vos apresentei no vídeo anterior. Portanto, neste momento eu vou fazer duplo clique em cima do meu botão e já tenho aqui basicamente o que está a função ou o método que vai ser implementado ou que vai ser executada quando eu clicar no botão. Eu, se neste momento corresse o meu código,
e clicasse em cima do botão, como podem ver, ele não faz nada. Porquê? Porque não está nada aqui colocado ainda. Portanto, eu vou parar aqui a minha aplicação e vou preocupar-me em colocar aqui no meu código o, o algoritmo que nós queremos utilizar para resolver o nosso problema. Como nós já analisámos anteriormente o nosso problema e escrevemos o algoritmo, portanto eu pura e simplesmente vou colar aqui o algoritmo que nós chegámos à conclusão que necessitávamos. Vou só aqui trabalhá-lo um bocadito para ele ficar indentado de forma a que fiquemos com um algoritmo semelhante ao que tínhamos anteriormente, com a indentação, para percebermos o que é que está dentro de cada se e de cada senão. E portanto neste momento aqui temos o algoritmo que nós determinámos anteriormente neste vídeo. No algoritmo, se vocês repararam naquilo que eu vos expliquei anteriormente, eu tinha isto representado com o 2 aqui em cima. No entanto, aqui em modo texto eu não consigo estar aqui com esta situação de sobrescrito, e portanto eu estou a representar aqui então a nossa potência com o acento circunflexo. Pronto, basicamente isto é o nosso algoritmo e vamos passar à implementação deste algoritmo na linguagem de programação, que neste caso é o C#. Portanto, vamos fazer a primeira coisa que nós temos aqui. O que é que nós temos aqui? Temos uma instrução, temos a ação que pretende obter o valor de A. Para eu poder buscar o valor de A, convém declarar uma variável que guarde esse valor, porque se eu não o fizer, assim que eu for buscar o valor, perco esse valor. Então, o que eu quero fazer é declarar uma variável AA, e estou a declará-la como double porque pretendo permitir que sejam colocados valores decimais. E agora vou dizer que este valor de A, que esta variável A, vai receber o valor que está dentro da caixa de texto onde o A está colocado. Ou seja, eu quero ir buscar o valor que estiver dentro desta caixa de texto. Se se recordam do nome que eu dei a esta caixa de texto, então o nome foi txt.text. Se não se recordarem do nome, lembrem-se que podem sempre ir ao formulário, clicar em cima das propriedades desse controle e ver o nome que foi atribuído. No entanto, recomendo que usem alguma convenção que vos permita prever ou saber mais ou menos que nome é que terão atribuído aos controles. Pronto, e neste momento então tenho aqui o valor de A. Fui buscar o valor da caixa de texto que contém o valor de A e estou a atribuir à variável do tipo double A. Mas temos aqui um problema, um erro, que tem a ver com o facto de a nossa propriedade text ser do tipo string e a nossa variável ser do tipo double. Ou seja, eu não posso atribuir uma string a um double. Tenho então que converter a nossa string num double. Portanto, eu vou fazer então a conversão para double. Eu já expliquei este tipo de conversões no vídeo anterior, portanto podem ver o vídeo anterior que está na descrição deste vídeo. Feita aqui então a pesca do valor de A, vamos então passar aqui à situação em que eu estou a implementar uma condição. A condição do que quer fazer algo quando o valor de A for igual a 0. Então vamos implementar este bloco de instruções da seguinte forma. Aqui tem um se e aqui em C# vamos usar a instrução condicional if. Como é que isto se faz? Normalmente começamos por if, abrimos os parênteses e dentro dos parênteses vamos colocar a expressão ou a condição que temos que analisar. E neste caso o que eu estou a dizer é, se o A for igual a 0, então eu quero fazer estas duas instruções. Eu vou colocá-las cá dentro. Ok? Portanto, o que está entre chavetas é o que irá ser executado no caso da condição ser verdadeira. Atenção a um pormenor que é um erro muito frequente. Muitas vezes nós esquecemos desse segundo igual e metemos só um igual. O que estamos a dizer neste caso, estamos a atribuir à variável A o valor de 0. Aqui estamos a fazer uma atribuição. Quando queremos fazer uma comparação,
nós temos que usar dois iguais. Aqui estamos a dizer o A é igual a 0, se sim, faz isto. Ok? Portanto, atenção a este operador de igualdade, que é uma fonte de erro muito frequente. Ok? Pronto, então a nossa condição está implementada, o nosso se está implementado, vamos então fazer as instruções ou implementar as instruções que serão executadas quando a condição for verdadeira. E neste caso, o que nós queremos fazer é apresentar uma mensagem com este texto. Ok? Forma mais fácil, message box, .show, e entre os parênteses vamos colocar então a nossa frase. Lembrem-se sempre que quando queremos apresentar texto, normalmente temos que colocar esse mesmo texto entre aspas. Ok? Pronto. Seguindo, agora queremos terminar o programa. Eu não quero terminar propriamente o programa, eu quero que o programa continue a funcionar. O que eu quero terminar, no fundo, é o cálculo. Não vale a pena eu continuar com este cálculo quando o meu A é inválido e, portanto, eu não posso terminar o cálculo. Portanto, neste caso, o que eu quero que aconteça é que o meu cálculo seja interrompido. A maneira mais fácil de fazer isto é obrigar a sair do método em que estou. Portanto, eu neste momento estou a executar o código que está dentro deste método. Se eu usar uma instrução return dentro do método, obrigo que o método termine antes do tempo. Então, neste momento, o que eu estou a dizer é sai do método, termina o método, termina a função. E então o cálculo para, não acontece mais nada e estas instruções que vêm a seguir não vão ser executadas. Ok? Pronto. Então, esta parte aqui está implementada. Agora, vamos obter o valor de B. A forma como eu vou obter o valor de B é muito semelhante à forma como eu obtive o valor de A. Portanto, basicamente o que eu vou fazer, para me facilitar, é colocar aqui fazer uma cópia da linha onde vou buscar o valor de A e adapto a linha à nossa situação. Neste caso vai ser uma variável B e que vai receber o texto que está em txtb, que foi o nome que eu dei à caixa de texto onde o B está colocado. Ok? Fazer a mesma coisa para o C, portanto vou fazer uma cópia, eu vou posicionar, mas neste caso vou chamar a variável C e vou buscar a caixa de texto txtc. Reparem que se nós mantivermos a coerência dos nomes, tudo é mais fácil de compreender. Já com os valores das variáveis, posso começar a fazer os cálculos que necessito. E o primeiro cálculo que eu necessito, de acordo com o algoritmo que nós determinamos, é o cálculo do delta. Portanto, eu vou precisar de uma variável que receba então o valor do delta. O que eu vou fazer neste momento então é criar uma variável, delta, ok? Do tipo double, porquê? Porque a variável delta vai trabalhar com outros valores do tipo double e, portanto, em princípio, o seu resultado também será um resultado real. E vou dizer então que a nossa variável delta vai receber o resultado desta expressão matemática. E então vou implementar a potência, que em C# se faz utilizando um método da classe mat que se chama pow, de power of, e vou dizer que quero ir buscar a base B, ok? O primeiro parâmetro tem a ver com a base e o segundo parâmetro deste método tem a ver com o expoente. E neste caso o nosso expoente é 2, portanto temos B elevado a 2, ok? A seguir temos menos 4 vezes AC, menos 4 vezes A vezes C. Ok? E a nossa expressão está a ser implementada. Foi implementada e está a ser guardado o seu resultado na variável delta. Vamos então à parte deste se que temos aqui. Eu vou voltar a indentar, porque ele às vezes reindenta algumas coisas. Portanto, vou voltar a indentar esta parte. Tenho este se, no caso do delta ser maior a 0, e depois as operações que serão feitas nesse caso. Então, vamos implementar o nosso se. If delta maior que 0. Vamos abrir as nossas chavetas e vamos colocar cá dentro as instruções, basicamente, que nós queremos realizar. Aqui, em primeiro lugar, o que nós queremos fazer é calcular o valor de x1. Então, o que eu vou fazer, double x1, que é a variável que vai receber este resultado,
E vou dizer que o meu x1 vai ser igual a esta expressão matemática. Ok? Portanto, aqui tem que respeitar os parênteses que tem aqui, de forma a que não haja situações de erros de cálculo que podem levar imaginem que isto era uma aplicação financeira, poderia levar a perdas significativas. Portanto, temos que ter atenção aos cálculos, temos que testar os cálculos como deve ser, e os cálculos devem ter resultados apropriados àquilo que se espera deles. Portanto, então vou abrir os parênteses para o dividendo, vou abrir os parênteses para o divisor. Portanto, esta parte aqui vai ser a que nós temos aqui, e esta parte que está aqui vai ser a que nós temos. Vou já fazer aqui o divisor, 2 vezes A, porque é mais pequenino, e agora vou começar a implementar então esta parte que nós temos aqui. Portanto, eu tenho menos B, a seguir tenho mais, e a seguir tenho uma raiz quadrada. Vou usar novamente a classe mat, e vou usar o método square root, ok? Que vem de raiz quadrada. Abro no square root os parênteses, e é onde eu vou colocar aquilo que eu quero que seja, daquilo que eu quero que seja feita a raiz. Neste caso, eu queria aqui o valor do delta. Como eu já calculei o delta cá em cima, pura e simplesmente uso o valor que já foi calculado. Eu poderia deixar de meter o delta e implementar tudo isto aqui em substituição. Mas, dois inconvenientes. Estou a aumentar a complexidade da minha forma, e além de estar a aumentar a complexidade da minha forma, estou a fazer com que o processador recalcule coisas que já estão calculadas. Estou a perder tempo processador, estou a perder algum desempenho adicional. Então, neste caso, em vez de meter a fórmula aqui, como mostrei agora, vou por isso simplesmente buscar o valor de delta. Ok? E basicamente a nossa expressão estava feita. Ele está-me a dar aqui um erro, porquê? Porque eu agora, quando tirei aquela expressão, não tive o cuidado de respeitar os parênteses. Lembrem-se que os parênteses, o que abre, fecha. Portanto, estes parênteses aqui têm a ver com este, e faltava-me este parênteses aqui que tinha a ver com este. Okay? Neste momento já tenho o cálculo novamente certo, e serviu para vos mostrar a importância de respeitar o abre e o fecha dos parênteses. Calcular o x2 é muito semelhante ao x1, a diferença está que no x1 eu tenho aqui um mais e no x2 tenho aqui um menos. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia, vou colocá-lo aqui. Neste caso estou a calcular não o x1, mas o x2, e em vez de estar aqui com o mais, aqui vou estar com o menos. E basicamente o meu x2 está calculado. Ok? Terceira fase de qualquer programa: apresentar os dados. Não faz sentido eu fazer um cálculo e não mostrar em lado nenhum o que é que foi calculado. Portanto, neste momento o que eu quero fazer, quero ir mostrar o resultado que calculei aqui no x1 neste label que está aqui. Ok? Este label, se vocês se lembrarem do nome que eu dei, chama-se LBL Res X1, e este chama-se LBL Res X2. Portanto, eu neste momento vou ao meu código e vou dizer que quero mostrar no LBL Res X1, já tenho aqui, posso selecionar, ponto text, porque quero meter nesse label, na propriedade text, o valor da minha variável x1. Se eu meter aqui o ponto e vírgula, pensando que isto está terminado, vou ter um erro. E vou ter um erro porque o meu x1 é um double e o meu text é uma string. Eu não posso atribuir um double a uma string. Então tenho que converter este meu double para uma string. Ok? A forma mais fácil é esta. Mostrar o resultado do x2, muito semelhante. Portanto, vou fazer uma cópia. Vou posicionar então aqui a instrução, e neste momento vou só adaptar a instrução. Em vez de mostrar no resultado do x1, vou mostrar no label do resultado x2, e vou mostrar não o valor de x1, mas o valor de x2. Ok? E basicamente então temos aqui uma situação em que os meus cálculos já estão a ser feitos quando o delta é superior a zero. Agora vamos a outra parte. Temos aqui ou se, portanto, ou se delta for igual a zero, iremos fazer o que está, vou intentar aqui só para perceber o que está dentro do quê, vou fazer o que está aqui, ok? Então, basicamente, vamos implementar este bocadinho de código aqui. If, abrimos parênteses, abrimos as nossas chavetas, posicionamos o que será feito se a condição for verdadeira, ok? E aqui, se o delta for igual a zero,
reparem, 2 iguais, porque quero testar a igualdade, não quero fazer uma atribuição. Se o delta for igual a 0, mas reparem que eu tenho aqui um ou se, portanto este ou se nós representamos por else if. Este ou se está-me a dizer o seguinte: se ele encontrar esta condição e reparar que esta condição é verdadeira, ele faz isto e já nem me testa mais nenhuma que vier a seguir. Se eu tivesse só colocado aqui um if, ele vai-me testar todas as condições. Porquê? Ele pode ter chegado à conclusão que era esta, mas testa esta novamente e tenta ver se está. E eu estou a perder tempo de processador, portanto, o ideal é usar neste caso o else if. Porquê? Porque vai ser uma delas, não são várias, é apenas uma. Portanto, quando ele encontrar uma, todas as que vierem a seguir são para ser ignoradas. Ok? Portanto, neste caso, o ideal é ser um else if. Aqui, dentro desta instrução condicional, o que nós queremos fazer é calcular o valor de x1. Eu já calculei o valor de x1 aqui em cima, portanto, vou colocá-lo aqui em baixo também. Vocês podem perguntar-se, então, mas eu estou a declarar novamente a variável x1, porque eu já declarei a variável x1 aqui em cima. Neste caso não há problema, porquê? Porque eu criei a variável x1 dentro deste bloco de instruções. O que é que acontece neste caso? Estas variáveis que eu crio dentro de um bloco de instruções só existem até que o bloco de instruções termine. Ou seja, esta variável x1 e esta variável x2 apenas existem neste bocado de código. Quando este código acabou, esta variável deixou de existir, portanto já posso criar novamente uma variável x1 dentro de outro bloco que não há inconveniente. Portanto, neste caso, então, tenho o meu x1 a ser calculado. Agora quero mostrar o valor de x1, que também já o fiz cá em cima, portanto vou copiar. Ok? E depois quero limpar o valor que está no x2. Como é que eu limpo o valor que está no x2? Vamos então ao label que tem esse valor, que é o label resultado x2, ponto, text, e vou dizer que este meu label vai ser igual a uma string vazia. Ok? O que é que eu estou a dizer? Mete-me o conteúdo do texto, uma string vazia, ou seja, não vou conseguir ver nada. Há uma string, mas é uma string que não tem nada. Ok? E neste momento o meu label estaria limpo. Portanto, no caso do delta ser igual a 0, calcula-me o x1, apresenta o x1 e limpa o cálculo anterior do x2. Ok? Chegamos então à parte do senão. E o senão de um if é feito através de um else. Abrimos então as nossas chavetas. Desculpa, não foram chavetas. Abrimos as nossas chavetas e colocamos cá dentro o que é que vai ser feito no caso de não ser nenhuma das condições anteriores. E neste caso queremos apresentar uma forma message box show. Okay? E queremos basicamente aqui esta nossa frase. O nosso código está basicamente terminado. Faltava-nos agora testar, que é o que vamos fazer agora a seguir. Quando testamos o nosso código, é importante pensar em tudo o que pode correr mal. E devemos, ao testar o nosso código, introduzir os valores que esperamos que gerem erro. E devemos introduzir valores que esperamos que não gerem erros e verificar os resultados. Portanto, devemos pensar nas várias situações que podem acontecer. Vou então executar aqui a nossa aplicação. Eu neste momento vou, se calhar, minimizar isto e vou fechar esta que era só demonstração. Vou minimizar só para não estar ali a chatear e focar-nos mais aqui na nossa aplicação. E então uma das coisas que eu estava à espera que acontecesse era que me fosse apresentada uma mensagem quando eu introduzisse um valor de 0 em A. Ou seja, eu vou introduzir aqui para já estes valores e vou ver o que é que acontece. O que esperamos que aconteça é que me seja apresentada uma mensagem a dizer que o A não pode ser 0. Então neste momento vou fazer calcular. E o que me aconteceu era aquilo que estávamos à espera. Okay? O valor de A não pode ser igual a 0. Outra coisa que temos de testar agora é cada uma das possibilidades a nível de delta. Então eu quero testar várias situações que me permitam testar se ele tem raízes, não tem raízes, quantas raízes tem, e portanto uma das situações que eu sei que não tem raízes é quando o A, o B e o C são 1. Portanto, neste caso, eu espero que me seja apresentada uma mensagem a dizer que a forma resolvente não tem raízes. Então, neste momento, vou fazer calcular. E, como esperado, a forma resolvente não tem raízes.
Tenho aqui a frasezinha de informação. Ok? Outra solução que eu quero testar é a situação em que tenho duas raízes. E eu sei que se mudar aqui o C para -1, eu já consigo ter duas raízes nesta expressão da forma resolvente. Então, neste momento, se eu fizer calcular, reparem que eu tenho aqui as minhas duas raízes apresentadas. Uma melhoria que podemos fazer daqui a pouco é tentar alinhar aqui os nossos números ao lado direito. É uma melhoria que podemos e devemos fazer daqui a pouco. Pronto, falta-me então testar a situação em que só tenho uma raiz. Eu sei que se meter aqui um 2 e tiver os outros valores a 1, eu tenho então uma situação em que só tenho uma raiz. E reparem, só me está a apresentar o valor de x1. Então a nossa aplicação está a funcionar como é suposto, embora não esteja livre de erros que nós ainda não tratamos. E eu vou obrigar o meu código a rebentar. Se eu neste momento colocar aqui um A, que não é um valor, como vocês devem calcular, válido para o valor de A, o meu programa vai arrebentar com uma format exception que eu já expliquei no vídeo anterior com algum detalhe e portanto vou tratar aqui, vou implementar novamente aqui a correção dos erros, mas se quiserem mais detalhe a nível de erros, depois devem consultar o vídeo anterior. Vamos então corrigir o nosso código. No vídeo anterior então eu expliquei-vos que era importante olhar para no fundo a exceção que era levantada quando acontecesse este tipo de erro. E então eu vou no fundo copiar este texto que está aqui para me ajudar a implementar a nossa condição e o nosso bloco de tratamento de erros. Então vou criar uma instrução try catch. O que é que eu vou colocar no catch? A tal format exception que nós capturamos e que queremos capturar. E então neste momento estamos a preparar o nosso bloco para poder gerir e encontrar aquele tipo de erros em que os valores das nossas variáveis são inválidos. O que é que vai acontecer agora? O que eu coloco dentro do try é aquilo, ele está-me neste momento a dar aqui uns avisos porque a minha aplicação ainda está a correr. Eu vou parar a aplicação e então neste momento o que é que vai acontecer? Eu vou colocar dentro deste meu try tudo aquilo que eu quero tudo aquilo que pode gerar o erro, mais aquilo que eu quero que não seja executado se acontecer um erro. E portanto o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que ele me teste estas partes aqui, que é onde posso ter o tal erro, mas não quero também que estas partes que vêm depois sejam executadas se acontecer um erro aqui em cima. Portanto, basicamente eu vou colocar todo este bloco dentro do meu try catch. Ok, portanto tudo isto que está aqui eu vou cortar e vou colá-lo aqui dentro. Ok, quando eu colo automaticamente ele fica identado da mesma forma que estava anteriormente, portanto porque este nosso IDE é bastante inteligente e basicamente é isto que estamos a fazer. Estamos a tentar executar estas instruções. Neste caso, as que estamos a tentar executar são estas, que podem gerar a exceção, e tudo o resto não vale a pena calcular se acontecer algum erro em alguma destas coisas. Portanto, como não vale a pena calcular, também entram dentro do try, porque o try interrompe o que está a ser feito e salta para o catch correspondente, não fazendo as linhas que vêm a seguir. Ok? Portanto, e neste caso, quando ele encontrar um erro com o valor de uma determinada variável é inválido, nós queremos apresentar então uma mensagem de texto a dizer os valores de A, B e C devem ser numéricos. Pronto, e então estou a apresentar esta pequena mensagem para informar as pessoas que não meteram os dados válidos. E o que é que acontece? Portanto, ele faz as coisas, não correu bem, salta para esta mensagem e termina o nosso código, prossegue com o que vier a seguir. Então, vamos testar o nosso código novamente. Okay. E vamos então colocar um valor inválido em A. E se eu fizer, tenho a mensagem. Vou trocar um valor válido em A, mas agora em B. E a mensagem. Vou colocar um valor bom em B e um inválido em C. E a mensagem. Tudo bom. E ele volta a fazer os cálculos. Ok?
Portanto, neste caso está-me só a informar que não tem raízes. A informação é diferente. Eu vou meter, sei lá, um 2 aqui e penso que tem uma raiz. Okay? Portanto, como podem ver, eu já estou a resolver aquele erro dos valores serem inválidos nas variáveis A, B e C. Tá? Pronto, aqui há um pormenor. Vamos imaginar aqui agora o nosso código, basicamente o tratamento de erros está feito. Vamos então passar aqui a algumas melhorias que nós queremos implementar. E ainda tem a ver com aquele teste que nós fizemos há pouco com as variáveis inválidas. Eu vou neste momento colocar aqui agora um A. Teoricamente o que vai acontecer é que ele me vai apresentar a mensagem a dizer que os valores têm que ser numéricos. E cá está a mensagem. Agora, ele faz-me isto, mas deixa-me aqui o valor do x1 e o x2. Uma melhoria aqui que poderia acontecer era, já que deu erro, vamos mandar apagar as caixinhas do x1 e x2 para não criar confusão. Okay? Pronto, então vou tirar aqui o meu código e vou aqui ao sítio onde ele me apresenta a mensagem e vou mandar limpar as caixinhas dos resultados. A minha dúvida é, limpo antes de apresentar a mensagem ou limpo depois? Eu acho que é preferível limpar antes, para as pessoas não irem ver que está lá um x1 e pensarem que aquilo ainda foi um resultado. Portanto, eu vou dizer que a variável x1.text vai estar vazia e basicamente a mesma coisa para a variável x2. A variável x2, o label x2, o resultado também vai estar vazio. E depois é que me apresenta a minha mensagem. Vamos testar o nosso código. Eu vou voltar a meter aqui valores que eu saiba que me dão qualquer coisa. Portanto, eu acho que este dá duas raízes, exatamente. E neste momento vou meter aqui um A. Vou calcular. Reparem o que aconteceu? Limpou-me as caixinhas e apresentou-me mensagem. Já não me deixou o restinho de anteriormente. Ok? Vamos então agora fazer outra melhoria que eu vos vou alertar para ela. Eu vou neste momento fazer então uma forma, ou vou implementar, vou resolver a forma resolvente de forma a que me dê duas raízes. Portanto, eu sei que se meter 1, 1 e menos 1, eu vou ter duas raízes. Ok? Agora, eu vou dizer que não tem, vou meter uma expressão que não tem raízes. Vou fazer isto, calcular. A forma resolvente não tem raízes e continuo cá com as duas raízes. Uma pessoa que não leu a mensagem pensa que isto deu isto. Então o ideal era, quando não tem raízes, também me limpar esta situação que temos aqui. Ok? Portanto, vamos localizar o sítio onde nós implementamos que não tem raízes, que é aqui, certo? E vamos mandar limpar, à semelhança do que fizemos anteriormente, os valores dos resultados. Portanto, eu já fiz isto aqui, portanto a melhor maneira se calhar é copiar e colar. Portanto, no fundo o que eu estou a fazer é limpa os resultados anteriores. Ok? Pronto. Basicamente é o que estou a fazer. Eu vou também meter aqui um comentário. Limpa os resultados anteriores. Aqui apresenta uma mensagem a informar quais são valores permitidos. Ok. Basicamente então estou a comentar aqui algum código só para ser mais fácil depois de ler e de compreender. Vamos então testar o que acabei de fazer. Portanto, eu primeiro vou meter então aqui um conjunto de valores que eu saiba que me dão duas raízes. Portanto, 1, menos 1. Ok? Neste momento agora vou mudar para um que eu saiba que não me dá raízes. Neste momento ao fazer isto, limpou e diz que não tem raízes. Acho que é muito mais válido para uma pessoa não cair no engano de depois pensar que nesta situação as raízes seriam aquelas. A mesma coisa acontece quando eu tiver duas raízes e mudar a minha expressão para quando só tenho uma raiz. Portanto, com uma raiz eu acho que com 2, eu passo a ter uma raiz. Ok. Esta aqui não precisou de melhoria nenhuma, porquê? Porque quando nós fizemos esta de uma raiz, automaticamente mandamos limpar. Portanto, esta aqui já está resolvida. Não estou agora a ver mais situação nenhuma que me deixe lá restinhos que interesse limpar. Não estou a ver, portanto, esta parte está melhorada. Outra melhoria que eu vos disse também era aquela situação de mandar alinhar aqui. Eu acho que fiz a geneira, porque acho que cliquei duas vezes em cima do label. Não. Ok, portanto, eu quero alinhar aqui à direita os meus números. Se eu fizer aqui os meus cálculos,
Reparem que isto não me está alinhado aqui à direita. E por convenção, determinou-se que os números devem normalmente vir alinhados à direita. Então vamos fazê-lo. Vou então selecionar aqui o meu label, vou às propriedades, e como vou agora trabalhar com algumas propriedades, portanto vou bloqueá-lo aqui. E então o nosso label, e vou procurar o text align, que está aqui. E neste momento eu tenho o text align como top left, eu vou meter como top right. Ok? Fazer a mesma coisa para este. Align top right. Ajustando o nosso código. Ok? Temos aqui a nossa situação. 1, menos 1. E cá tenho os nossos números alinhados à direita, que fica melhor. Existem outras melhorias que podemos fazer. Por exemplo, vou mostrar-vos uma melhoria engraçada. Portanto, eu queria permitir que o meu formulário crescesse, mas quando o meu formulário cresce, reparem que ele cresce e deixa os controles aqui para trás. Então eu vou-vos mostrar como é que eu posso fazer o meu formulário crescer assim na horizontal, porque na vertical aqui seria mais chato, porque teria que aumentar aqui qualquer coisa que se tornasse desproporcional, é mais chato. Portanto, eu quero só permitir neste momento aqui o redimensionamento horizontal e depois quero bloquear este redimensionamento vertical. Como é que eu posso bloquear estes controles de forma a crescerem com a minha caixa à medida que eu arrasto aqui o meu limite? Como é que eu faço isto? Seleciono os vários controles que quero bloquear ao limite do lado direito. Portanto, eu neste momento vou fazer este e este. Estes não. Eu não quero que nem estes cresçam. Só quero que estes aqui acompanhem o meu limite do lado direito. E neste momento vou procurar uma propriedade que se chama Anchor. Okay, que tem aqui e que normalmente ele está em top left. O que é que vai acontecer? Eu vou dizer que quero bloqueá-lo também ao lado direito. Aqui é importante darem um enter, porque às vezes quando não damos um enter as coisas não correm como deve ser. E então neste momento, se eu voltar a fazer aqui o meu código e correr o meu código e arrastar agora a minha caixinha, reparem que ela já reage bem melhor ao meu aumento. Ok? Pronto, era uma melhoria que eu acho que interessa fazer. Outra situação que eu quero fazer, portanto, eu quero permitir que ele cresça, mas também não quero que cresça infinitamente. Vamos dar aqui um crescimento máximo que pode ter e aqui vamos dizer que não pode crescer neste centro. Okay? Vamos ao formulário, okay? Seleciono o meu formulário e esperamos para as propriedades que já estão aqui e vamos ver o size que nós temos atribuído ao nosso formulário. Temos aqui o 238, 212. Portanto, eu vou copiar estes dois números. Posso copiá-los isoladamente ou posso copiá-los aqui em conjunto. Eu vou copiá-los em conjunto. E no minimum size eu vou dizer que quero o tamanho mínimo este que nós temos aqui na nossa caixa. Ou seja, não vai ser possível eu reduzir o tamanho da minha janela. Ok? Posso aumentá-la, mas reduzir não. Ok? Parar o meu código. Agora, em relação ao tamanho máximo, ao maximize, ao tamanho máximo, maximum size, vamos procurá-lo, onde é que ele anda. Size está aqui, portanto o maximum size, o que é que eu quero que aconteça? Vou meter o mesmo que tem aqui, mas neste caso eu só quero que ele possa crescer aqui a nível de largura até aos 600. A nível da altura, como não quero que ele possa crescer, deixo os 212 que tem. Enter. E neste momento, se eu correr o meu código, reparem que ele já me só cresce até aqui e não consigo crescê-lo de outra forma. Ok? Tá, vou parar o meu código. Outra situação se calhar que seria boa também era tirar aqui o minimizar e o maximizar, porque nós não queremos maximizar nem minimizar neste caso esta caixa, porque ela não está a reagir bem à mudança do tamanho do formulário. Então, vamos ao minimize box false e ao maximize box false. Então, neste momento, temos a nossa aplicação que está aqui. Pode ser aumentada para os lados, não pode ser para baixo, não pode ser reduzida e não pode ser maximizada nem minimizada. O minimizar se calhar até podia ser, mas pronto, fica assim.
pronto, acho que fiz aqui algumas melhorias que são interessantes. Outra melhoria talvez que seja interessante, porque quando a gente corre aqui a nossa aplicação, temos a nossa aplicação a aparecer, se calhar num local que eu não pretendo, se calhar gostava que ela aparecesse aqui ao centro do meu ecrã. Portanto, posso também selecionar aqui o meu formulário, ok? E localizo então o Start Position. E aqui no Start Position posso dizer que quero no Center Screen. Então, quando eu correr a minha aplicação, ela vai inicializar-se centradinha no nosso. Ok? Basicamente estas são as melhorias que podemos fazer aqui ao nosso código. Não tenho muito mais para falar em relação a esta aplicação. Até ao próximo vídeo.